né, que foi disputado no domingo passado, ainda não terminou, né, TT Mota? Exatamente. A DEMAF, a Delegacia de Futebol e Eventos, vai indiciar os jogadores envolvidos na briga do Atletiba depois daquela pancadaria. Já está ao vivo com a gente o Dr. Luiz Carlos de Oliveira, delegado da Delegacia de Futebol e Eventos, a DEMAF. Boa tarde, Dr. Luiz Carlos. Bem-vindo mais uma vez ao Bate Pronto. Oi, doutor Luiz Carlos, está nos ouvindo? Boa tarde. Acho que ele está sem o nosso áudio lá, né? A delegacia vai lavrar aí um termo circunstanciado, né, para indiciar os jogadores que se envolveram naquela briga. Boa tarde, TT. Ficou a internet acho que tá agora ruim, viu? Estou ouvindo. Boa tarde a você, Linhares, a todos os telespectadores. Tá certo. Doutor, qual vai ser essa medida aí que vocês estão adotando de indiciar os jogadores e quais as consequências desta medida para os atletas que se envolveram na briga? Guajá, onde eu tive a oportunidade de ser campeão pela Polícia de São Paulo. E já vamos retomar o contato. Vamos restabelecer o contato aí com o Dr. Luiz Carlos, ele já volta. A gente está com uma oscilação aí do nosso sinal, né, na internet. E a gente já vai refazer a ligação para podermos conversar então com o Dr. Luiz Carlos de Oliveira. São as consequências do Atletiba, né? O Atletiba, ele nunca termina no apito, né? Você nunca pode dizer assim, apita o árbitro, termina o jogo, né? O jogo ele continua, tem sempre prorrogação. Acontece alguma coisa a mais, né? Infelizmente, né? Porque não precisava nesse caso, foi demais, né? Mas eu acho que em cima disso até que o delegado vai falar, de justamente punir o CPF, né? Os jogadores que acabaram se envolvendo numa confusão desnecessária ali, realmente acabou passando demais da conta, né? Do limite. E às vezes é necessário, porque só a punição esportiva lá com multa, pagamento de cesta básica ou jogo de suspensão acaba não criando a consciência no jogador, né? E o jogador acaba reincidindo constantemente nas partidas. Já estamos de novo, ainda não, né? Daqui a pouco tomou o contato aqui com o Dr. Luiz Carlos de Oliveira, da DEMAF, para falar então dessa questão aí dos jogadores que podem então ter aí lavrado o termo circunstanciado. Quais são as consequências dessa medida que esses jogadores que foram expulsos, foram ao todo 8 jogadores, né, expulsos na partida, podem causar para eles aí, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Linhares. Então, como eu estava dizendo, nós estávamos no interior do estado e não vimos a briga que aconteceu. Posteriormente, viralizando nas redes sociais, nós vimos os fatos e entendemos que todos os fatos ali se enquadram na rixa. E por que nós estamos fazendo isso? Porque a responsabilidade dos jogadores tem que ir acima daqueles torcedores que estão no estádio. Você, na última entrevista, até Linhares, falou sobre a torcida dividida. E eu concordo com você, mas imagine você se nós tivéssemos nesse episódio uma torcida dividida. O jogador, ele recebe um alto salário. Deus deu o dom a ele, ótimo, ninguém está questionando. Só que ele tem que saber que tem uma responsabilidade social mediante aqueles outros tantos que estão assistindo o jogo. Doutor, falando um pouquinho mais do crime de rixa, qual seria a pena prevista, as consequências dos jogadores serem enquadrados nesse crime? A pena é pequena, 15 dias a 2 meses de prisão de detenção ou multa. Porém, esse jogador vai ficar fichado com o crime de rixa, porque ele vai ter outros eventos, outros jogos, e compete a ele ter o seu comportamento no campo exemplar, para que nós não tenhamos ainda maiores cenas como essa que nós vimos aí.
E no caso de uma reincidência, né? Vamos supor, os jogadores são indiciados, estão enquadrados nesse crime, tem aí a ficha suja, né? E num eventual novo Atletiba, numa eventual nova briga, quais seriam daí as consequências? Porque se a pena é branda nesse primeiro episódio, numa reincidência eu acredito que vai agravando essa pena, né, doutor? Eu acredito também, Linhares, que se houver uma reincidência, além dos problemas administrativos que o clube terá, ele terá uma situação condenatória ainda maior por parte do jogador. Doutor, com relação ao torcedor que invadiu o gramado, ele já foi identificado? Qual vai ser a pena para ele? Que ótimo que você tocou nesse assunto, porque nós identificamos esse torcedor no dia e foi feito um termo circunstanciado por provocação de tumulto. Nas imagens, nós verificamos que ele adentrou e deu uma voadora no jogador, no goleiro reserva do Coritiba. Então, ele terá mais um termo circunstanciado por agressão contra ele. O doutor acredita que após essa punição, esse termo circunstanciado com os jogadores envolvidos na briga do Atletiba, você acha que pode evitar, quer dizer, vai servir também como um alerta para os futuros brigões? Nós temos que dar o primeiro passo, TT. Se nada foi feito anteriormente, nós temos o dever de fazê-lo, até porque nós não podemos prevaricar. O crime existiu, está ali, a tipicidade da conduta é inegável. Então, se porventura isso não for exemplar para os jogadores, outras medidas serão tomadas. E os jogadores terão que se apresentar aí na delegacia, prestar depoimento, terão também esse tipo de, entre aspas, transtorno, doutor? Nós convidamos eles para comparecerem aqui na delegacia e têm o direito constitucional de falar ou não. Se eles quiserem permanecer calados, fiquem à vontade e vão ter que falar em juízo. Tá certo então, doutor. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? A gente espera aí o desfecho então dessa medida e ver as consequências que elas vão trazer, né? E os benefícios, né? Importante isso também ressaltar para o futebol. Muito obrigado, uma boa tarde, doutor Luiz Carlos. Boa tarde, Linhares, e é isso que nós esperamos, que isso traga um benefício para o futebol. Não é querer fazer nenhum tipo de situação, de querer mídia, não. É para tentar trazer uma tranquilidade, menos violência no futebol. Muito bem, tá então o doutor Luiz Carlos de Oliveira, da DEMAF, né, falando sobre esse caso. O Atletiba ainda vai ter outros desdobramentos. É uma medida, acima de tudo, educativa, né? Muito mais do que punir os jogadores, ela visa, me parece, educar os jogadores, e não só esses que se envolveram na briga, mas criar um exemplo, né, para que os demais saibam que consequências essas brigas poderão causar na vida particular e pessoal deles, além daquilo que acontece nos tribunais de justiça esportiva ou nas punições administrativas apenas do futebol. Então é para fazer o cara refletir realmente sobre essas situações. Acho que é importante isso, né, Janaína? E eu acho que multa, né, como acontece muitas vezes do próprio clube, né, fazer uma punição nesse sentido, boa parte do salário, eu acho que é pouco, sabe? Porque não é algo corretivo que realmente vai fazer com que o jogador da próxima vez pense em não cometer algo assim, né? Eu acho que precisaria de algo realmente mais rigoroso. Infelizmente, eu pelo menos não vi os principais jogadores aí que estiveram envolvidos nessa confusão se retratarem sobre isso. Ninguém né? se manifestou. Ninguém. Não. Eu vi, inclusive, eles postando provocações depois, né? Então, assim, realmente a gente não consegue compreender, né? Tem coisas que você não consegue mudar no ser humano, né? Às vezes você, claro, espera uma retratação pública, poxa, né, passei da conta, realmente não façam isso, né? Não é exemplo, não façam o que eu fiz, não caiam nessa, e enfim, até para dar um exemplo pela visibilidade que eles têm, né? São jogadores de futebol, eles são ídolos, continuarão sendo, né? Das duas torcidas, quanto do Coritiba, tanto do Atlético, os torcedores continuam muito fiéis a eles, né? Tem como referência, exemplo, e isso acaba realmente sendo uma mancha que fica ali
e os torcedores às vezes alguns torcedores podem naturalizar esse tipo de coisa. Realmente, passou da conta, provocou, mereceu, tá aí. Aqui não tem isso. Na nossa casa, né, eu vi muita gente colocando, na nossa casa não tem isso, né? Pediu, apanhou. É assim que tem que fazer, ação e reação. Eu acho que justamente eles tinham que dar o exemplo contrário, né? Mostrar que a rivalidade não significa que é preciso você extrapolar o respeito ali para você provar quem é melhor do que o outro, né? A qualidade você disputa na bola, e a gente viu um jogo tão bonito para depois terminar daquela forma. A gente fica então, falando depois do jogo dessas brigas, né? Dessas coisas, e não enaltecer a qualidade do espetáculo que a gente viu. E como a Janaína falou, na minha opinião, pelo menos, o pior não foi a briga em campo, foi depois eles não pedirem desculpa. Poderiam até usar as redes sociais, pessoal, nervos à flor da pele, a gente se passou e tal, mas gostaria de pedir desculpa e tal. E também, como a Jana já falou, e a gente já falou muito disso, eles são exemplos para crianças, jovens e adolescentes. Filhos, né? Eu ainda postei isso nas minhas redes sociais, né? Falei assim, gente, vocês são exemplos para as crianças, inclusive para os filhos de vocês. Então a gente espera que realmente essa atitude da DEMAF faça com que os jogadores que estão em campo reflitam da próxima vez antes de brigar. A gente teve um caso muito emblemático no futebol brasileiro lá atrás, com o presidente do STJD, Luiz Sveiter. Ele começou a punir aqueles objetos lançados da arquibancada no campo com perda de mando. O time às vezes tinha que jogar a 500 quilômetros da cidade, né? Era mais de 100 quilômetros, né? Para ser mais preciso aí. Mas tinha que ser mais de 100 quilômetros, portões fechados, né? Sem torcedor. E os clubes começaram a pagar essas punições. E hoje, essa medida do Luiz Sveiter permite que a gente tenha estádio sem alambrado, né? Sem fosso de separar a torcida. Foi lá um marco, né? Um diferencial, né? Um ponto de partida de uma conscientização. Melhorou muito, ainda existe, né? Invasão, como aconteceu nesse caso da Arena, mas você vê que foi uma invasão de 3, 4, 5 torcedores. Pontuais, né? De alguns torcedores. Não teve... Inclusive aqui no nosso chat tem o Guilherme Purcotti perguntando se o juiz também, o árbitro também é responsável pela confusão. Eu acredito que não, a gente até debateu isso aqui no Bate-Pronto, né? O árbitro não tinha muito o que fazer, né? O que ele poderia ter ido ali e já haver colocado o cartão vermelho para todo mundo, mas eu acho que isso também acabaria naquela altura que estava, naquela temperatura que estava a discussão, de inflamar ainda mais, né? Com certeza. A informação que eu tenho do TJD Paraná é que o árbitro pode ser também punido ou julgado pela questão da súmula, por não ter deixado algumas coisas claras na súmula, mas aí é uma questão muito menor, não tem nada a ver com a briga. E se ele tivesse expulsado os jogadores ali, poderia dar aquele lance do WO, né? Porque daí a partida não estaria encerrada. Aí sim. Mas isso aí tudo vai ser debatido e discutido no Tribunal de Justiça. Cabe ao procurador avaliar todos os dados, todas as informações que ele tem e formular a denúncia, né? Falando sobre isso, aí isso ele pode sair hoje. Exatamente, eu ia relembrar isso agora. Pode sair hoje, também a informação que a gente tem aqui então, é que assim, hoje talvez saia já pelo menos a primeira, como é que fala? Eu perdi a palavra aqui. Mas que ele faça o relatório lá pra depois ter o julgamento. Então, ele vai formular a denúncia. Faça a denúncia, isso. E não tá fora, ele incluir nessa denúncia também a responsabilização da equipe de arbitragem, né? Claro que ele vai avaliar todos os fatos ali que ele tem.